Olá, bom dia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de setembro. É uma alegria, como sempre, estar aqui com você. Espero que você tenha passado um final de semana abençoado, uma noite de paz abençoada, tenha dormido bem, em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Gálatas capítulo 1. Quero convidar você a juntos nós continuarmos agora uma jornada, amém? Terminamos a epístola de Paulo a Tito e agora nós vamos começar então a de Gálatas. E enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, nós te damos toda a honra e toda a glória nesta manhã, neste novo dia que o Senhor nos concede. Obrigado por esse presente que o Senhor nos dá. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados. Perdoa-nos como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E dá-nos, Senhor, entendimento e compreensão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, esta epístola de Paulo, que nós vamos ler hoje, ela é escrita aos Gálatas. A Gálatas era o povo, então, que vivia nessa região da Galácia. E essa região da Galácia é lá na Ásia Menor, aonde hoje é a atual Turquia. E as igrejas, e não era uma carta ou uma epístola para apenas uma igreja, mas para algumas igrejas que estavam nessa região, como Antioquia, Icônia, Listra, Derbe, que eram cidades que faziam parte dessa Galácia. Há uma discussão sobre se essa carta era para a região da Galácia étnica ou da Galácia romana, que é mais ao sul, amém? Mas o fato é que esta carta ela é escrita por Paulo para esta região e não para uma igreja única. E essa é uma carta que, mais uma vez, nós vemos, amados, que a igreja era tão jovem, mas já haviam tantos falsos mestres, falsos apóstolos, é, é, espalhando falsas doutrinas, ensinando falsas doutrinas. E esta é mais uma carta. Esta carta é principalmente escrita para aquela região onde judeus que haviam se convertido ao cristianismo, eles estavam impondo uma falsa doutrina, dizendo que primeiro aqueles convertidos deveriam se tornar prosélitos judeus. O que é prosélito judeu, pastor? É um gentio convertido ao judaísmo. E seguir todas as leis de Moisés, todas as leis, e então sim se tornar cristão. Deveria, por exemplo, praticar a circuncisão, guardar o sábado, etc. Amém? Então, esta epístola vai ser um alerta de Paulo quanto às consequências de se abandonar a doutrina essencial de Cristo, a palavra de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Sair da palavra do Senhor e seguir uma outra doutrina, que não foi a que Cristo deixou. Então, aqui no versículo 1, ele começa: Paulo, apóstolo não da parte de homens, no capítulo 1, verso 1, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui Paulo ele começa trazendo e falando da sua autoridade apostólica. Porque você sabe que quem chamou Paulo foi o próprio Senhor Jesus Cristo no caminho de Damasco, quando uma luz brilhou no céu e ele ouviu uma voz, porque até então ele era um judeu, fariseu, que perseguia os cristãos de cidade em cidade, e esta voz disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ali tem todo o desenrolar deste diálogo com o Senhor Jesus, e então Paulo sai daquele episódio temporariamente cego, mas convertido. E aquele homem que perseguia a igreja, ele agora se torna, era perseguidor da igreja, se torna agora perseguido por causa de Cristo. Então Paulo é um exemplo de que por mais duro que seja o coração humano, por mais que ele esteja cheio de razão, quando o Senhor toca, amados, no coração, por mais endurecido que ele seja, esta pessoa é transformada. Amém? Então nunca perca a esperança, em nome de Jesus. E ele diz mais: e todos os irmãos meus, companheiros às igrejas da Galácia.
nós já falamos sobre isso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a saudação que Paulo sempre, né, dava às igrejas quando ele enviava as epístolas, né? O qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Ele nos substituiu na cruz. Ele está falando de Jesus, Cristo que se entregou, que nos substituiu na cruz, levando ele os nossos pecados. Ele pagando o preço pelos nossos pecados. Amados, que coisa extraordinária. Para nos desarraigar deste mundo perverso. Sabe o que significa desarraigar? Tirar as nossas raízes. Amados, nós antes éramos como, imagine uma árvore, e as suas raízes estão bem firmes nessa terra, na terra. Então ele nos compara a esses homens que estavam lá arraigados, né, com as suas raízes nesse mundo perverso, mas que o Senhor Jesus morreu na cruz por nós, para nos tirar, nos desarraigar desse mundo perverso. Amados, a palavra de Deus é extraordinária, a palavra de Deus é maravilhosa, ela é simples para que todos possam entender. E ele diz mais, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, porque ele nos amou, porque ele te ama, em nome de Jesus, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, Deus envia o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você. Versículo número 6. Aí ele já vem aqui, né, com a vara para cima dos Gálatas, porque o que nós entendemos nesta epístola de Paulo é que os Gálatas estavam se deixando levar por essa falsa doutrina essas falsas doutrinas que eram chamadas de doutrinas judaizantes, onde o cristão deveria seguir toda a lei de Moisés primeiro. Então ele diz: admira-me, falando às igrejas, que estejais passando tão depressa. Passando significa deixando, abandonando, saindo daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Amados, como é perigoso isso, amados. Como é perigoso não conhecer a palavra de Deus, como é importante conhecer a palavra de Deus para nós não sermos enganados, não sermos lesados, não perdermos aquilo que nós já recebemos. E ele diz o qual não é outro. Ele está dizendo, esse evangelho que vocês estão ouvindo não é outro, senão que há alguns que vos perturbam. Não existe outro evangelho, só existe um evangelho. E o que vocês estão vendo são pessoas que vos perturbam e querem perverter. Fala de perversão do evangelho de Cristo. Onde eles diziam, por exemplo, que não existia justificação pela fé, que nós já falamos sobre isso. Amém? Já falamos principalmente na Epístola de Romanos, mas que a justificação é pelas obras. E a palavra de Deus diz, é muito claro que nós somos salvos pela graça, por fé no nosso Senhor Jesus Cristo. E então, salvos pela fé, nós praticamos boas obras como consequência da fé, como fruto da fé, como fruto de que realmente somos salvos. Nós não praticamos boas obras para sermos salvos, mas as boas obras, elas são um fruto que comprova que nós somos salvos. Amém? Ou fomos salvos por ter entregue a nossa vida para Jesus. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, falando sobre esse que eles achavam que era um outro evangelho, que não era, eram pessoas tentando perverter. Ele diz então, mas ainda que nós, então ele está falando dele mesmo, mesmo que eu, ou um anjo vindo dos céus, do céu, vos pregue evangelho que vá além, sabe, amados, ir além é sair das 4 linhas da Bíblia, das 4 linhas do evangelho que foi pregado por Paulo. Amém? Daquele evangelho ali com as doutrinas essenciais de Cristo. Então, se vier um evangelho que vá além, que saia dessas 4 linhas que temos pregado, seja anátema. Sabe o que é anátema, amados? Anátema significa maldito. Significa algo que é destinado para destruição do inferno eterno. Amém? E que nós precisamos lembrar que todo homem, amém? Todo homem ele está destinado à morte eterna e que Jesus Cristo veio para nos salvar. Por isso que Jesus diz, eu não vim para condenar o mundo, mas eu vim para salvar, porque o mundo já está condenado.
Jesus Cristo é a nossa porta de saída, é a nossa porta do aprisco, é a nossa salvação desse destino eterno que é a morte eterna. Amém? Então, ele diz: assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, outra vez, olha, ele reforça isso, que saia daquilo que nós ensinamos para vocês, daquilo que está na Bíblia, se nós trouxermos isso para nós hoje. Por isso que é importante nós conhecermos a palavra de Deus, nós lermos a palavra de Deus todos os dias, sempre que pudermos, para entender a palavra de Deus, para não sermos enganados, não sermos lesados, não sermos recebermos falsos ensinamentos e achar que isso é de Deus. Porque, amados, nós temos a obrigação de buscar o conhecimento, sabia disso? Outro dia nós vamos falar mais sobre isso. Ele diz aqui, agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ou seja maldito esse que prega esse evangelho que não é o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Amém? Então, querido, esse início aqui desta epístola de Paulo, você percebe que ele já entra direto no assunto. Olha, o que vocês estão fazendo? Vocês estão se desviando para um outro evangelho? Um evangelho que não é o evangelho de Cristo? Hoje nós podemos citar teologia da prosperidade, essa teologia coach, etc, etc. Amém? Tudo isso, amados, não é do Senhor. Não é de Deus. Amém? O centro de tudo é Cristo. É se entregar a nossa vida para Jesus, nos tornarmos servos, nos tornarmos filhos de Deus, sujeitos à palavra de Deus. Amém? Não tem atalho. Então, diante deste início da epístola de Paulo, nós vemos que o negócio de lá estava pegando. Paulo ele discerne a urgência de alertar aquela igreja. Não saiam do evangelho. Não acreditem em tudo que falam para vocês. Vá lá conferir na Bíblia. Veja se aquele texto não está fora do contexto. É isso que Paulo está ensinando aqui, porque eles estavam sendo enganados e Paulo estava percebendo, vendo que eles estavam abandonando as doutrinas essenciais de Cristo. Uma delas, a salvação pela fé, ela não é pelas obras. Amém? Em nome de Jesus, começamos bem a semana? Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por esse dia. Nós te damos toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Nós te damos o nosso coração em nome de Jesus. Pedimos que o Senhor nos abençoe e abençoe as nossas famílias, as nossas casas, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor nos dê um dia abençoado, uma segunda-feira abençoada, uma semana abençoada. Precisamos tanto de Ti, Senhor. Dá-nos do Teu Espírito Santo. Abençoa o Teu povo com paz, com prosperidade, com proteção, com saúde, em nome de Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um forte abraço para todos. Uma ótima segunda-feira, em nome de Jesus.